Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Tudo certo por aí? Então está bem. Aqui também estou com saudade de vocês, mas aguardando o momento para revê-los novamente, tá ok? Hoje na nossa aula de geografia, nós vamos estar falando sobre o processo de urbanização nas grandes cidades. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua apostila lá na página 20, vamos hoje até a 22, tá ok? Vamos falar vamos dar uma lida num texto aqui, um trechinho de um texto. Como era São Paulo sem o túnel 9 de julho? Acompanhe aí comigo. Vamos lá. Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, o túnel 9 de julho. O túnel foi construído para ligar, olha só, presta atenção, para que foi construído? Para ligar o centro a uma zona sul, né? Fazer uma ponte, no caso, ponte entre aspas, né? Porque seria um túnel, mas fazer a ligação. Onde existiam apenas sítios, ó, alguns palacetes, casarões que ocupavam quase um quarteirão inteiro. Na Praça 14 Bis havia apenas um bebedouro de cavalos, então eles paravam o cavalinho ali, o cavalinho tomava uma aguinha, enquanto seu dono fazia compra no Mercado Central, além de muito mato na avenida. Antes do túnel, só era possível fazer esse trajeto subindo o Espigão, que era uma parte mais alta da Avenida Paulista, obstáculo natural, né, que impedia o desenvolvimento da capital para os lados da Chácara do Itaim e de Santo Amaro, tá certo? Então eles tinham que fazer essa escalada, né, essa subida aí. E o túnel veio a favorecer essa parte aí no que se refere a essa ligação. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida, olha aí, ó, e mudou a paisagem da região, como toda a construção, né? Algumas coisas têm que sair para dar lugar para outras, que foi perdendo a aparência de zona rural. No caso, a parte aqui da foto que nós já vamos ver, ela é mais rural do que a que vai ficar ali agora o túnel, ó, de seus vales e jardins para dar lugar aos grandes edifícios. Vamos dar uma olhadinha? Olha só como que era, né? O túnel em andamento aqui, em construção. E aqui, né? Isso em 1939. E aqui em 2017, olha só a diferença. Olha isso, pessoal. Como, né? Uma imagem difere da outra. Aqui nós podemos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós vemos as ruas de barro ainda não estavam pavimentadas, mas já existia um projeto, tá certo? As árvores aqui, ó, podem ver que aqui tá os dois túneis, elas não estavam, essas que estão aqui foram plantadas, eu acho que depois. Alguma vegetação ficou aqui atrás, mas só que perdeu mais por causa dos prédios que vão vir, né, com o passar dos anos. Então aqui nós vamos ver, temos calçadas, rede elétrica, ônibus, né, carros, caminhões, enfim, todo o transporte sendo passado por esse túnel aqui, tá certo? Aqui nós temos, ó, Espigão, a parte mais elevada de uma serra. Depois, de acordo agora com as informações lidas, né, responda as questões a seguir. Vamos lá. Se você quiser dar uma pausa agora, para poder fazer sozinho ou sozinha, você pode estar fazendo isso agora, porque eu vou tentar fazer com vocês essas perguntinhas aqui, pode ser? Então vamos lá. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerada um marco da história do urbanismo na cidade de São Paulo, tá? Aqui vocês podem colocar assim, que foi por causa do período ali que teve de crescimento urbanístico, no caso das cidades, tá? Onde esse túnel veio o quê? A facilitar essa ligação, né? E a facilitar a vida das pessoas no que se refere a transporte, tá bem? Na B. No texto, destaque com lápis cor laranja os elementos que retratam como era antigamente a paisagem dessa Avenida 9 de Julho e antes da construção do túnel. Então, vocês podem estar colocando ali, aqui olhando nesse texto aqui, algumas coisas como eram antes. Que ele falava que tinha mais mato, que tinha casarões, que tinha palacetes, que tinha bebedouro de cavalo, que mais que tinha vales, jardins, enfim, o que você achar, chácaras, pode estar grifando de cor laranja, tá bem? Agora na letra C, antes, observe,
Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografadas em épocas diferentes. Ok. Que transformações decorrentes das atividades humanas ocorreram no local? Aqui você pode colocar, como a gente acabou de falar, que antes parecia uma zona, né? Parecia área rural, né? Poucas construções, né? Enfim. E hoje, atualmente, ela tem as ruas pavimentadas, tem rede elétrica, tem calçada, ela tem menos vegetação, muitos veículos que passam por ela, tá bem? Próxima, 2. Que elemento cultural retrata o processo de urbanização na cidade onde você mora? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, depende, né? Tem gente que mora em Palhoça, tem gente que mora em São José, nós temos alunos de São José, nós temos alunos de Paulo Lopes. Então, que elemento cultural retrata o processo de urbanização na cidade que você mora? Pesquise em livros, jornais, ou no site do IBGE, ou da prefeitura do seu município, fotografias que mostram 2 momentos da história da cidade. 2 apenas, tá? Um apresentando o processo de urbanização e o outro mostrando a paisagem na atualidade. Então, vocês vão ter 2 momentos. Um apresentando o processo de urbanização, como começou a cidade a ser construída, e outro mostrando a mesma paisagem hoje em dia. Então, vai ter que ser uma foto antiga e uma foto bem recente. O que eu vou fazer com essas coisas, né? Aí, com essas imagens eu vou recortar e vou colar no meu caderno. Aqui fala folha de papel sulfite, mas pode ser no nosso caderninho de geografia também. Crie uma legenda para elas, tá bem? Ah, Pro, mas eu não tenho impressora. O que a gente sabe que a gente pode estar fazendo? Pois é, a gente pode estar desenhando, tá bem? Que eu sei que vocês têm um capricho que só vocês sabem fazer, tá bom? Isso no caderninho. Aí na 3 diz assim, ó. Complete a seguir, o quadro a seguir, identificando os elementos naturais, culturais e de transformações, né, resultantes do processo de urbanização que ocorreram na paisagem que você pesquisou. Então, com base nessas 2 imagens que você pesquisou do seu município, você vai preencher esse quadro aqui. Então, aqui, ó, a primeira imagem vai ser a mais antiga. Então, você vai, que ano que foi essa imagem? Você consegue ver que ano que foi? Se você conseguir, você anota aqui que ano que ocorreu essa imagem. Depois, aqui do lado, você vai poder, elementos naturais e culturais da paisagem. Você pode estar relatando aqui, escrevendo ou desenhando também, tá bem? Pode ser praças, árvores, vegetação, né? O que tinha antigamente. Depois aqui, nós vamos colocar a foto atual. Que ano foi essa foto atual desse município que você identificou, né? Que você selecionou aí. E o que tem agora nele? Ah, tem prédios, tem carros, tem praças, avenidas, enfim, o que você tiver aí nessa imagem, você vai relatar aqui ou desenhar. Agora aqui do lado, você vai ver o que mudou dessa imagem para essa imagem. O que mudou? Você pode estar desenhando ou escrevendo aqui, tá certo? Então, assim, ó, tem um site do IBGE que diz IBGE Cidades, você pode estar pesquisando através dele. Aí você digita lá, vamos por Palhoça, que é o nosso caso, a maioria, né? E depois História, vai lá em História e tem fotos, você pode estar pegando por lá também. Essa atividade tem como objetivo, eu acho, né? Conhecer um pouquinho do processo de urbanização do seu município, né? E, no entanto, assim, a gente também se diverte um pouquinho, porque a gente vai coletar imagens, ou vai poder fazer um desenho bem caprichado para poder fazer com que essa atividade seja concluída, tá bem? Vamos na próxima página, na página 22. Substitua eu sei que vocês adoram isso aqui, né? Vamos lá. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra uma informação importante sobre a urbanização brasileira. Eu tenho certeza que se eu estivesse na sala, você ia dizer, Pro, não fala, deixa que a gente faz. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade divertida aqui de códigos, tá? E já tô dando um tempinho. Vamos lá? Deu? Certo? Vamos lá. Vamos ver o que você conseguiu ali. Vou falar a frase bem devagarinho, tá? Deixa eu botar meu livrinho aqui do lado. Ai, vamos lá. Vamos lá. Com a concentração das indústrias nas cidades, o Sudeste foi a região com maior crescimento econômico. No que se refere
a parte sudeste, né? O que a gente pode estar falando? Que a urbanização, ela não ocorreu da mesma forma em todas as regiões. Nós temos 5 regiões brasileiras, né? Não aconteceu com a mesma velocidade que em cada uma delas. Em todas elas, houve uma diferença, tá certo? Por exemplo, na nossa região, que é a sul, e na sudeste, aconteceu esse desenvolvimento aconteceu muito mais rápido, muito mais rapidamente do que nas demais. Por ser o quê? Mais industrializada, né? No caso, elas são mais desenvolvidas, pelo menos na época. Agora, né, estão bem uma par da outra ali. Aconteceram, então, e no centro-oeste? O centro-oeste veio logo depois da sul e da sudeste. E ainda se igualando quase o sudeste ali, e o centro-oeste ficou bem pertinho. Mas claro que o sudeste se destaca muito mais. E depois, logo em seguida, veio a região norte, que é lá no Amazonas, aquele lado lá, norte, e o nordeste também, que vieram um pouquinho mais, apresentaram os menores percentuais assim, de desenvolvimento na casa da população urbana, tá bem? E então é isso. Agora eu vou falar com vocês sobre o seguinte negocinho que eu tenho aqui pra vocês, uma surpresa, vocês vão adorar. Eu tenho um trabalhinho pra vocês. Que delícia! Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão elaborar um mini cartaz, pode ser uma folha de papel A4, tá bem? Eu tenho aqui anotado, ó. Depois eu mando o que tá acontecendo. Deixa eu fazer uma... Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar com o título assim, ó. Transformações ocorridas nas paisagens em consequência das atividades humanas. Vocês vão fazer um desenho bem bonito, vão fazer tipo um mini cartazinho caprichado. Pode colocar a margem, usar canetinha, lápis de cor, giz de cera. A criatividade é sua. Algodão para fazer nuvem. Não sei. Inventa aí. E depois vocês vão fazer esse trabalhinho e vão me mandar uma foto, tá bem? Depois que terminar, você cola no teu caderninho de geografia. Dobra ao meio, cola bem bonitinho, vai ficar anexado ali para quando eu puder dar uma olhadinha. Vai ser entregue até dia 12 de junho, tá bem? Então, para ganhar uma notinha em geografia. Então, se você quer tirar uma nota boa, eu tô cheia de nota boa para poder te dar, te oferecer, né? A gente faz uma troca, certo? Então, assim, caprichem, bons estudos, bom trabalho e espero o trabalhinho de vocês. Um beijinho. Tchau, tchau.